Então você vê aqui o Firebase Studio assim, a parte da esquerda que é onde você vai vendo como está ficando o seu aplicativo, ou qualquer plataforma que você esteja construindo. E aqui na direita é como se fosse um chat mesmo, igual o chat GPT. Bem, como vocês sabem, eu sou de São Paulo. E se vocês virem no meu LinkedIn, eu sou formado em Engenharia da Computação pela UFSCar, ou seja, a Universidade Federal de São Carlos. Então, você já consegue imaginar que eu estudei lá em São Carlos. E como São Carlos não é uma cidade muito próxima de São Paulo, dá uns 236 quilômetros aqui da capital até lá, cerca de mais ou menos umas 2 horas e meia de carro, a 3 horas e meia de ônibus. Então não tem como ficar voltando para São Paulo todo dia, né? Então eu tive que me mudar para lá. E quando eu me mudei, meu pai falou: Bruno, para eu saber quanto que você tá de custo de vida, né, na faculdade, para eu conseguir te mandar a quantia certa, né, para você se custear lá, me monta uma planilha, me envia todo mês, seja começo ou final do mês, com todas as despesas do mês, seja aluguel, conta de luz, de água, internet, botijão de gás, né, que onde a gente morava era botijão de gás mesmo, não era gás encanado. E também a parte assim de custo de alimentação, porque eu não voltava todo final de semana para São Paulo, só de repente alguns feriados prolongados ou até nas férias, né? Então eu tinha que me alimentar lá no final de semana. Então ia no restaurante, ou comia marmita, ou fazia mercado e cozinhava em casa mesmo. Então tinha todos esses custos, né, mensais. E aí pro meu pai ter uma ideia assim de quanto dinheiro ele tinha que enviar para mim todo mês, eu enviava para ele uma planilha listando assim data, descrição do que é, o tipo, a categoria e valor, né? E uma soma lá no final do mês, né? Deu tanto assim, somando tudo, né? E isso lá em 2006, né? Que foi quando eu entrei na faculdade, né? No curso de Engenharia da Computação. E como passei praticamente quase todos os 5 anos, né? Porque quando deu 4 anos e meio eu voltei para São Paulo para fazer estágio. Então foram praticamente 4 anos e meio aí, todo mês, religiosamente, preenchendo essa planilha e enviando pro meu pai, né? E 4 vezes 12, né? Dá 48, então foram um total aí de 48 planilhas, mas tudo bem, a gente pode subtrair alguns meses aí de férias e tal, mas foram mais de 30 planilhas aí, se formos arredondar o número aí que eu via com meu pai, né? E eu seguia aí com isso até hoje, a gente está em 2025, até praticamente mês de abril aí eu continuava, né, fazendo essas planilhas, mas sempre com a vontade ou com a intenção de sair, né, das planilhas e ter de repente um lugar melhor que me desse uma visibilidade e uma maior facilidade, né, de eu visualizar as despesas, a parte assim de dinheiro mesmo, né, como é que estão os meus investimentos, quanto de dinheiro eu tenho guardado, como é que está crescendo meu patrimônio líquido aí, e ter todo esse controle das despesas, assim, com que eu tô gastando mais, sei lá, moradia, alimentação, supermercado. E isso nas planilhas até dá para ver, mas é meio custoso, né? Dá até para montar um dashboard no Excel e tal. Contudo, sim, eu precisava de um lugar melhor, assim, que fosse mais direto, que eu pudesse acessar assim com mais facilidade, sem ficar dependendo muito de software, assim, Excel, planilha Excel precisa do Excel. O Google Planilhas precisa entrar no Google Sheets lá e acessar. E tá limitado naquelas funcionalidades, né? E também sei que existem outras plataformas, tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora, para essa parte de gestão de finanças pessoais. Só que para uma plataforma assim que eu vou usar 1 ou 2 vezes no mês, para mim, se no meu ver, não
compensaria muito ficar pagando mensalidade aí de um software as a service, né, de um SaaS para isso. E também se de repente eu precisasse de alguma funcionalidade que de repente só tivesse de repente no plano mais caro do que o básico, ou algumas plataformas têm, eu entendo que tem as suas funcionalidades assim no plano gratuito, né, mas plano gratuito obviamente é mais um trial, né, que as empresas usam para te atrair e fazer upsell para uns planos pagos. Então eu não gostaria de ficar preso nisso, né. E aí por isso, por muito tempo aí, fui adiando. E até pensei assim, pô Bruno, por que você então não usou algum software aí no code, né? E aí volta também naquela mesma questão, né? Pô, vou precisar pagar uma mensalidade aí pra ferramenta no code pra eu usar o que eu preciso usar uma ou duas vezes no mês e tal. É claro que daria pra fazer outras coisas também, construir outras coisas, mas a necessidade principal é essa ferramenta aí, né? É fazer essa gestão, assim. Por enquanto eu não tava pensando em desenvolver nenhuma outra coisa. Então eu fui adiando e aí surgiu essa parte de inteligência artificial generativa, né? E recentemente o Google lançou o Firebase Studio, que é uma plataforma bem interessante que permite você desenvolver, né, qualquer aplicativo, seja web ou mobile, só enviando prompts, porque ele acaba gerando código para você e você vai visualizando como que tá ficando. E a partir da parte visual você consegue passar feedback para a plataforma e ele vai corrigindo, vai acertando. E aí me deu um estalo nisso, falei, nossa, vou me aproveitar dessa plataforma aí para desenvolver então um aplicativo web para gestão das minhas finanças pessoais. E foi isso que eu fiz. E eu vou te mostrar aí agora como é que ficou. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com o Firebase Studio aberto para vocês darem uma olhada como tá. Então você vê aqui o Firebase Studio assim, a parte da esquerda que é onde você vai vendo como tá ficando o seu aplicativo ou qualquer plataforma que você esteja construindo. E aqui na direita é como se fosse um chat mesmo, igual o chat GPT. E você vai mandando os prompts e tal, ele vai guardando o histórico de tudo que você conversou, que é o que você está pedindo. Ajusta esse botão, ajusta isso, agora implementa tal feature. Ou então remove tal feature, tá? Vai ajustando o layout. E assim por diante. Então aqui é a página de login, né? E aqui eu vou logar com um usuário de demonstração, né? Com dados fictícios que eu realmente pedi pro Firebase Studio, me cria um usuário de demonstração e preencha com dados fictícios para poder fazer uma demonstração para as pessoas. E ele foi lá de maneira muito simples e rápida e criou, o que é muito interessante. Então eu vou entrar aqui, ó. Vou fazer o login. Então eu vou mostrar para vocês, em vez de eu mostrar aqui nessa tela limitada do Firebase, porque a ideia não é ficar mostrando os prompts aqui para vocês, nem nada disso, é mais montar a plataforma e a capacidade que o Firebase Studio tem em desenvolver aplicativos. Eu vou abrir o aplicativo em produção para vocês darem uma olhada, tá bom? Então temos aqui a plataforma em produção, aqui, como vocês podem ver, ela já está em produção. E ela tem algumas features aqui que você pede assim, preciso de um fluxo de login com recuperação de senha e cadastro. E de maneira muito simples e rápida e fácil, o Firebase Studio vai lá e implementa tudo para você, olha só. Inclusive já colocando os campos necessários. Então eu vou fazer o login aqui novamente, né, com o usuário de exemplo. E aqui está a plataforma, né? Então você vê aqui uma resolução melhor, né? Maior. Aqui você já consegue ver que a responsividade já está melhor e que você consegue fazer isso aqui.
filtrar aqui de filtros rápidos, né? E aqui ele mesmo trabalha na animação, ele mesmo já implementou a tooltip aqui para cada barra aqui do gráfico, aqui também e aqui também, ó. Você já pode colocar aqui e dar uma olhada assim, quanto que é o patrimônio líquido em tal mês, quando foi a variação com o mês passado, todo o período, desde o primeiro registro até o mais recente e assim por diante. E isso aqui eu fui especificando para ele como se fosse um documento de requisitos e ele foi implementando, né? Então você consegue ver as transações, adicionar nova também. Como você vê aqui, né? A parte de transações são as despesas ou as receitas, né? Então aqui você pode classificar como despesa ou receita do que for, a categoria também, valor, descrição. Então esse é o potencial aqui da ferramenta, que você consegue construir tudo assim, sem digitar uma linha de código, tudo através do prompt que você pode fazer aqui com essa ferramenta, né, com as plataformas do Firebase Studio, o que é bem interessante mesmo. Parte de investimentos que eu falei, então antes ele estava somando tudo, eu falei, corrige isso aqui, separa em diferentes moedas, se tiver investimentos em diferentes moedas. Eu até pedi para implementar uma API aqui, ele fez toda a documentação da API, porque no futuro eu pretendo automatizar algumas coisas e para isso vou precisar acessar a API da minha própria aplicação para poder automatizar algumas coisas. E tem a parte de configurações também, que você pode até trocar o idioma. E foi bem rápido assim, troca para eu quero implementar idioma inglês e português, assim. E ele foi lá e implementou, pedi para ele montar o dicionário, ele montou. E quando você salva, ele muda aqui para inglês, como vocês podem ver. Ou para português também, olha só. Então isso é bem interessante, como ele consegue implementar essas coisas de maneira muito fácil, muito rápida. E eu até pedi, me implementa o modo escuro, né, o Dark Mode. E ele foi lá e implementou para mim, ó. Eu só tive que passar algumas coisas sobre esquema de cores, né? Mas a maior parte da paleta de cores aqui, dos estilos, ele mesmo definiu e ficou muito bom, assim. Sem precisar muito, assim, das minhas orientações. O que é bem interessante, né? Então isso acabou facilitando muito, assim, a minha vida. E partiu de uma necessidade pessoal mesmo, que eu tinha, assim, há muito tempo. E graças aí à inteligência artificial e generativa, me deu esse poder, né? De conseguir criar coisas, assim, que... em poucos dias, assim, isso aqui, se for somar, assim, a quantidade de horas e transformar essas horas em dias... Isso aqui eu devo ter completado toda essa plataforma aqui, acho que no máximo em 7 dias, assim. Falando assim, 7 dias, 7 vezes 8 horas úteis de trabalho, dando então 56 horas, assim. Então em uma semana, dedicando assim 8 horas no dia, daria facilmente para construir uma plataforma inteira dessas, assim, entendeu? E planos para o futuro, que seria mais integrar aí com alguma API parceira aí do Open Banking, para daí já automatizar ainda mais, né? Porque por enquanto tá manual para você colocar as transações, ou você pode até importar, né, um CSV aqui. Então foi basicamente o que eu fiz lá na minha conta aqui que eu tenho, né? Sem ser no usuário de demonstração, como eu já tinha as planilhas assim, mas aí eu não peguei planilha lá de antigamente, não foi muito sentido, né? Eu peguei mais assim já desse ano, né? E transformei em CSV e importei aqui na própria plataforma e ele foi preenchendo aqui para mim. E como eu disse, a intenção no futuro é integrar com o Open Banking aí, para poder automatizar ainda mais toda essa parte assim de despesas, né? Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir e tiver implementado, eu atualizo vocês. Então é basicamente isso assim que eu queria compartilhar com vocês hoje.
Só dizer que foi muito interessante e muito legal implementar essa plataforma para suprir uma necessidade minha que eu tinha há muito tempo e que eu fiquei bem feliz, assim, que agora tem essa possibilidade de você criar qualquer coisa, assim, com o poder, né, da inteligência artificial. E é isso. Muito obrigado aí pela sua paciência de ter ficado comigo até aqui. E tchau, até a próxima.